Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja muito bem-vindo a esta edição do Igreja Açores, neste domingo em que se assinala o Jubileu do Doente na Diocese de Angra. Vamos conversar com Odília Borges e com o capelão do Hospital da Ilha Terceira, o padre José Júlio Rocha. Mas isso no espaço de entrevista. Agora vamos à atualidade da Diocese açoriana. À semelhança da Ilha de São Miguel, a Ouvidoria do Pico celebra este domingo o Jubileu dos Doentes, uma parceria conjunta entre a Pastoral da Saúde e a Unidade de Saúde da Ilha do Pico, como explica o padre Marco Martinho, reitor da Igreja Jubilar. Tendo em conta os doentes, os profissionais de saúde, os voluntários, os cuidadores informais e também os bombeiros da ilha. Será uma celebração a nível de ilha, no Santuário do Senhor Bom Jesus, Igreja Jubilar da Ilha do Pico, neste ano santo do Jubileu da Esperança, em que vamos concentrar no santuário toda a ilha. Uma celebração que será orientada pela Unidade de Saúde da Ilha do Pico, com os seus profissionais que estarão connosco e que irão preparar esta celebração para todos os doentes. Com os ministros ordinários da comunhão, uma hora antes da celebração, haverá uma adoração eucarística, com a presença dos ministros que, domingo após domingo, em cada uma das comunidades, levam a Sagrada Eucaristia aos nossos doentes. Depois, às 4 da tarde, teremos então essa celebração da Eucaristia, que no santuário, em que será celebrada também durante a própria celebração o sacramento de unção dos doentes aos doentes idosos presentes da nossa ilha, que foram convidados para estarem presentes na tarde do próximo domingo, dia diocesano do doente, para celebrarmos nesta Igreja Jubilar da Ilha do Pico o Jubileu da Esperança, dentro do Jubileu dos doentes e dos profissionais de saúde. Também em São Miguel, doentes, cuidadores, ministros da comunhão e profissionais de saúde e ainda visitadores dos doentes celebram este dia diocesano do doente pelas 4 da tarde no Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, Igreja Jubilar de São Miguel. Aviões no ar e romeiros em terra. É assim em São Miguel, na Quaresma. Mas estes romeiros têm uma particularidade. São crianças estudantes das escolas de São Miguel. Raul Medeiros é o mestre deste rancho e garante que a inocência destes jovens e adolescentes toca a essência das romarias. É uma romaria muito diferente como nós estamos habituados nas romarias quaresmais de 8 dias, mas acaba por ser um dia sempre muito intenso. Passam-se quase todas as fases da romaria, passa-se de uma maneira muito mais condensada, mas acontece ao longo do dia uma mistura de sentimentos, de momentos que nos leva de fato à cada romaria e sinto que eles entregam-se. Não precisam de tanto tempo como nós. Geralmente ao fim do terceiro dia começamos a entregar na romaria. Eles aqui ao fim de 2, 3 horas já se entregam. São tão genuínos na sua maneira de ser e de comunicar que vão ao encontro da essência da romaria. Na saída há muitos poucos pedidos, que é o que eu tento sempre fazer com eles, que se libertem, que peçam, agradeçam e expressam-se à vontade. Mas ao fim de pouco tempo venha naquela forma tão genuína que as romarias têm, que é ninguém pede por si. E é tão bonito ver que hoje 50, 60 pedidos que até agora está a hora do almoço que as crianças e adolescentes já fizeram, e nenhum deles é por si. Por amigos, familiares, por questões comunitárias, mas de uma intensidade que é muito tocante. E eu confesso que tem muitos momentos à porta da igreja que eles aproximam-se de mim e dizem-me em segredo o que é que pedem, que é difícil depois fazer a oração com eles, porque é mesmo comovente como é que crianças que estão a passar dificuldades tão grandes que nós nem imaginamos naquele sorriso que eles têm, e ao mesmo tempo, por estão a passar algo tão duro na sua vida, como a mãe fazer tratamento do cancro, o pai com problemas grandes de vida, outros dos irmãos, os familiares muito próximos, e a forma natural do ser humano é reagir, porque é que Deus faz-me isso? E estão eles aqui
a pedir ao mesmo Deus que ajude a mãe, que ajude o pai, que ajude os irmãos e ajude a eles a aceitarem. Isso é de uma maturidade espiritual que não é fácil, mas a essência das romarias é isso. Vão para as estradas quase sempre no sábado da quarta semana da Quaresma, numa tradição que começou numa aula de Educação Física em 2002, com a professora Gabriela Porto. Esta romaria, fazendo o enquadramento, começou com uma turma de desporto num desafio, com certeza, do Altíssimo. E tem durado desde 2002. Este ano, particularmente, estou muito feliz porque tem muita gente jovem, muitos alunos. Teve 2 ou 3 anos em que as pessoas eram mais velhas, eram pais, encarregados de educação, auxiliares, professores, que ainda tem cá alguns, mas os estudantes não eram, especialmente os mais novinhos que movemos este ano, não eram tantos. E este ano fico muito feliz porque isto está a tocar-lhes e espero que eles sejam luz nas suas escolas, porque não são todos da mesma escola. Temos aqui miúdos da Ribeira das Tainhas, de Faial da Terra, de Rabo de Peixe, das mais variadas sítios da ilha. Quer dizer que eles são luz, vão ser luz na sua escola com a partilha que vão fazer. A antiga docente apela aos ranchos mais velhos que parem mais nas escolas durante as romarias. Também gostava de fazer um apelo aos irmãos romeiros que, quando um rancho passar por uma escola, combinem e entrem. Na quinta-feira passada, o rancho de Nossa Senhora da Estrela, da Ribeira Grande, dá-nos a graça de entrar, fazer um descanso na escola das Laranjeiras. E, mais uma vez, o pessoal auxiliar preparou o altar de Nossa Senhora no recreio interior, que estava cheio no intervalo da manhã e não se ouvia um barulho que fosse. Toda a gente ouviu com muita atenção a oração e rezou também quando era para rezar. Laura Medeiros. E é do Faial da Terra? Sim. Estuda aonde? Na Escola da Profissão. Ok, muito bem. Porquê é que veio esta romaria? Porque a minha professora de moral me incentivou a vir. A minha experiência é boa e espero em voltar. Doriana Cabral. E também és do Faial da Terra? Sim. E também estudas na povoação? Sim. Porquê é que vieste a esta romaria? Porque a minha professora de moral incentivou-me a vir. Sim, e o que é uma romaria para ti? O que é que tu aprendeste sobre as romarias? Me aproximar mais de Deus. E tens conseguido fazer isso? Sim. Tens rezado essencialmente por quem e porquê? Primeiro pela minha família e pelas pessoas que estão sempre comigo. Voltas para o ano? Se Deus quiser, volto. Cerca de 75 alunos fizeram esta romaria escolar entre a Escola Secundária das Laranjeiras e o Santuário do Senhor Santo Cristo, Igreja Jubilar da Ilha, passando pela Fajã de Baixo, Fajã de Cima, Arrifes, Relva, Santa Clara e São José. Quaresma é tempo privilegiado para o sacramento da reconciliação, um sacramento cada vez menos pedido pelos cristãos e na Diocese de Angra não é exceção. Para o padre Hermínio Mendes, sacerdote há 30 anos, qualquer lugar deve ser lugar de escuta. O confessionário é uma coisa que já é uma coisa, enfim, aquele espaço é uma coisa de outros tempos, não? Eu acho que eu já tive muitas situações de pessoas que se confessaram no jardim, quando a gente lhe dá boleia, durante a viagem, pode ser numa mesa discretamente no canto de um café, num restaurante, na rua, em qualquer parte, quer dizer, a gente tem que ter uma atitude de se desligar de coisas já muito vistas, de imagens e de lugares, e sermos atrevidos de propormos de ter uma atitude diferente e adaptada ao tempo em que estamos a viver, não é? E mais do que, porque ainda hoje em dia há pessoas que estão muito habituadas a formas de confissão de outros tempos, que querem que o padre tenha uma lenga-lenga de perguntas para elas responderem sim ou não. Eu não gosto disso. Eu acho que isso é ultrapassado e acho que o fundamental é ouvir. Isso é que é mesmo o fundamental. O Papa diz isso. É ouvir muito e falar pouco. Para o jovem sacerdote Nuno Sousa, ordenado há 5 anos, o confessionário não é uma alfândega nem um tribunal. Com o sentido também bíblico de que
que Jesus vem libertar, vem curar. Não pode ser uma alfândega, não pode ser um tribunal, mas deve ser, sobretudo, um lugar onde as pessoas se sintam acolhidas, porque, reparamos, o que mais nos tem feito falta é de alguém que nos consiga olhar com atenção por dentro, alguém que nos faça compreender e sentir amados, alguém que tenha tempo para nos escutar. E isto as pessoas têm tido muita falta, e acho que isto desagua sempre numa desesperança, porque nos vemos sempre sozinhos, ou quase sempre sozinhos. E acho que o sacramento da confissão, neste ano jubilar da esperança, pode-nos devolver essa esperança, não só num Deus que nos ama, não só numa vida espiritual, mas esta esperança que nos faz avançar e que nos faz sonhar e espantar no concreto dia-a-dia, nas coisas pequenas do dia-a-dia. Na Diocese de Angra, em todas as igrejas jubilares dos Açores, há um itinerário e momentos próprios onde continuamente se pode celebrar este sacramento da reconciliação, não só durante a Quaresma, mas durante todo este ano santo. Na Ilha Terceira, no Domingo de Ramos, próximo dia 13 de abril, as celebrações do Dia Mundial da Juventude têm lugar na paróquia de São Sebastião. O pároco Padre Luís Silva adiantou ao Igreja Açores o programa para este dia. Nós teremos concentração na Casa de Povo da Vila de São Sebastião pelas 9 da manhã e a saída em procissão de Ramos pelas 10h30. Missa pelas 11 da manhã na Matriz de São Sebastião, um almoço partilhado com os jovens e todos aqueles que quiserem se juntar a nós pelo 12h30. Depois haverão jogos pelas 2 da tarde e umas surpresas a partir das 4. Depois estão todos os grupos de jovens convidados. Gostaríamos de ter presente todas as associações juvenis que se quiserem associar, os agrupamentos escuteiros ficam também desde já convidados, se quiserem se juntar a nós, e todos os jovens de um modo individual, que estejam nas suas paróquias, nas suas casas, queiram vir passar um pouco deste dia connosco, e os menos jovens também estão convidados. A Vila São Sebastião é o centro, no próximo dia 13 de abril, o centro da ilha, neste sentido, celebrando com os jovens a fé. Este ano, o Dia Mundial da Juventude mantém o tema das celebrações do ano passado. Aqueles que esperam no Senhor caminham sem se cansar. O bispo Dom Armando Esteves Domingues proferiu na passada quarta-feira uma conferência na Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, em Angra, sobre o cabido, onde defendeu a importância deste órgão eclesiástico na história dos Açores. A questão da relevância dos cabidos continua a ser debatida na atualidade, num contexto que busca equilibrar tradições com novas exigências numa época que mudou. Atualmente, o seu papel principal é o de manter a dignidade das celebrações litúrgicas mais solenes, como já foi dito, e também ser conselheiro, estar à disposição dos pedidos que o Bispo lhes faça, mas está sempre implícito o ser conselheiro ao lado dos novos órgãos consultivos nascidos da Eclesiologia do Concílio Vaticano II. Também está implícito cuidar aqui na Diocese com o pároco e paróquia da Sé do património artístico, espólio dos bispos e museu da Sé. Outro horizonte a não perder de vista será o de preservar este património espiritual que nos faz ser a Diocese que somos, uma Diocese viva e importante no Atlântico, com toda a sua história. Um cabido nunca é conservador ou progressista. Não é de ontem ou de amanhã, é de hoje. O hoje da Igreja de Cristo, que nos continua a garantir a assistência do Espírito Santo nos caminhos a seguir. O cabido continuará a caminhar em unidade com a Igreja local e universal, como sempre fez, alimentar a comunhão no seio do presbitério e encontrar respostas para a urgência evangelizadora do mundo de hoje. Há muito campo para a ação. Nesta conferência, o bispo diocesano diz que os cabidos, desde a sua fundação, revelaram sempre um significativo dinamismo na construção do perfil religioso e cultural das dioceses. Entre Vistas, com o padre Teodoro Medeiros. A adolescência é já um fenómeno de audiências e de relevância. A série da Netflix chegou em março aos ecrãs das nossas televisões e tem já aquele estatuto em que todos respondem que já viram
o que ainda não viram, mas vão fazê-lo em breve. De que se trata? Tudo gira à volta de Jamie, um adolescente de 13 anos que a polícia arranca da sua casa numa certa manhã. O motivo é que ele é acusado de um crime grave contra uma colega de escola. O tema é pesado, mas necessário. O uso do telemóvel, a falta de empatia que daí resulta, os problemas psicológicos e os conflitos que podem surgir. Para se ser ainda mais claro, o uso indiscriminado da tecnologia é em si mesmo uma doença, um vício tão destruidor e mortal como qualquer outro. O que mais nos deve preocupar, entretanto, é que essa doença está a atingir muitas vezes os mais novos. Estamos a construir uma sociedade em que não se olha, não se interpreta o que está diante de nós, aquele que é o ecrã mais importante de todos, o rosto dos que nos rodeiam. Para além de soar o alarme, Adolescência é uma série muito bem servida por atores superlativos. É aconselhada sem reservas aos pais, com filhos adolescentes e que requerem sempre muita atenção. Bom visionamento, boa semana e um santo domingo para todos. E neste Igreja Açores, dedicado a este jubileu dos doentes, os nossos convidados são especialmente ótimos oradores, mas também ótimos ouvintes. É que a junção perfeita para esta conversa de hoje, Jubileu dos Doentes, que se celebra na Diocese este domingo, 6 de abril. Comigo está o padre José Júlio Rocha, ele é capelão do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, membro da Comissão de Ética e Vigário Episcopal para o Clero e assistente da Delegação dos Açores da Associação de Médicos Católicos Portugueses. Eu aqui só peguei na parte do seu currículo direcionada para a conversa que vamos ter hoje. Boa tarde, padre Júlio, obrigada por estar connosco mais uma vez. Temos também mais uma convidada, que esta sim é uma estreia por aqui, apesar de ser uma conhecida voz da rádio. É Odília Borges, ela é mãe de 4, 3 deles estão entre nós, catequista, locutora de rádio, aqui no Rádio Clube de Angra, e uma vencedora, lutadora, combatente contra o cancro. Está aqui porque é um incrível testemunho de fé e uma voz informada sobre o mundo e sempre atenta a tentar ler os sinais dos tempos. Bem-vinda ao Igreja Açores, neste Jubileu da Esperança. Podes contar-nos um pouco deste teu percurso com o cancro, com batalhas, com umas vencidas, outras ainda temos aqui muito para combater. Como é que foi e como é que isso, de que forma é que isso impactou a tua fé? Ora, muito obrigada primeiro pelo convite, foi uma agradável surpresa estar aqui no Igreja Açores. Uma boa tarde a todos os ouvintes. De facto, eu não gosto muito de me considerar uma pessoa doente, gosto só de me considerar uma pessoa e acrescentaria, ousaria dizer, uma pessoa feliz. Muito feliz. Talvez mais feliz depois da notícia do cancro. Eu não queria chocar ninguém, nem ofender, porque cada um lida com esta doença à sua forma. Para mim o cancro foi uma bênção. E uma bênção porquê? Porque só através desta situação e deste diagnóstico eu tive a oportunidade de conhecer coisas que de outra forma não conheceria. E posso dar alguns exemplos. Foi-se manifestando à minha frente, muito abertamente, o amor da minha família. Eu sabia que lá estava, mas com o cancro ele saltou. Depois, a amizade dos colegas e dos amigos também foi uma coisa excepcional que eu sabia, mas nunca teria tido a oportunidade de experimentar se não fosse esta doença. E, por fim, mas não menos importante de maneira nenhuma, o profissionalismo e o carinho de todos os trabalhadores do hospital, de toda a gente. Quem lidou comigo no hospital, eu nunca pensei ser tão bem tratada na vida como fui enquanto estive internada e nos processos cirúrgicos e, portanto, sinto-me muito grata. Se eu fosse ingrata, é que eu poderia me queixar, mas eu não me queixo porque como é que é possível queixar-me de ter tanto amor à minha volta, todas estas pessoas que eu falei e outras que por acaso agora não me lembro, mas que sabem que estão no meu coração e, portanto,
esta foi uma oportunidade para mim, estar com esta doença. Não sei até quando, mas cá estou e estou muito bem. Como é que isto renovou a tua fé? Sempre já és catequista há alguns anos, gostas sempre das sessões de catequese mais viradas para a modernidade, no exterior, arranjas sempre uma forma de ver e de mostrar Jesus aos teus meninos de formas mais inusitadas. Como é que foi lidar com eles ao longo de todo este processo, porque só não deste catequese mesmo quando não conseguias, fizeste questão de estar sempre com eles. Como é que isso impactou a tua fé e como é que impactou a forma como mostravas e evangelizavas os teus meninos? A minha fé, que graças a Deus e à minha mãe, a minha família já era assim bem alicerçada, aumentou muito porque eu aproximei-me muito mais de Deus, não só por causa do cancro, mas por outros problemas. E aqui trago a frase pelo menos é atribuída a Charlie Chaplin, que diz: gosto de andar à chuva porque assim não vêm as minhas lágrimas. E então o cancro é a minha chuva, porque eu tenho outras lágrimas. E a fé tem-me aguentado sempre. Quanto mais a gente tenta aprender, mais fundo é o poço onde a gente quer chegar, lá bem no fundo em que as verdades estariam, mas sabemos que não chegamos lá. A fé aumentou muito porque me aproximei muito de Deus. Estas coisas são mesmo pessoais, não é por ler. Até na altura do Covid deixei as leituras todas que estava a fazer até então, tudo me pareceu desatualizadíssimo, porque parecia que o mundo tinha parado e tudo o que eu lia pareceu-me desatualizado, quis começar de novo. E o começar de novo para mim foi voltar ao tempo, à Bíblia, ao Catecismo da Igreja Católica, e perceber bem o que é isto que eu gosto tanto, que igreja é esta que me apaixona tanto. Relativamente à catequese, também foi uma forma, lá está, de transparecer, de dizer-lhes através da minha vida que não é porque se está doente que se deve ou que se precisa estar triste. Eles ficam muito admiraditos porque eles têm muito medo da doença e pronto, dizer, se não fosse doente eles não iam acreditar, não é? E assim cada vez amo mais a igreja e a catequese e também por causa desta situação a minha proximidade com Deus vai-se fazendo, mas cada dia melhor. Recordo-me de numa das alturas em que te vi muito frágil, que não agora, felizmente, recordo-me de dizeres, e não é menosprezar de todo esta doença e este problema de saúde que infelizmente afeta cada vez mais pessoas, mas dizias que as doenças do corpo têm todas muito tratamento e muita atenção, que recordo-me delas estar completamente de rastos em sessões de quimioterapia e dizeres que temias muito pelas doenças da alma e da mente, das depressões, e que essas pessoas sim não tinham a compreensão geral à sua volta, não tinham o apoio que tu tiveste tendo uma doença física. Como é que se consegue, tendo esta dor física, ainda conseguir ser altruísta de pensar nos outros e nas doenças dos outros? Eu quase que te retribuiria a pergunta: como é que tu consegues lembrar-te dessa conversa que já foi há porque me marcou tempo. Como deves imaginar. Eu tive que tomar nota aqui porque de facto gostaria de deixar isso aqui mais uma vez dito para toda a gente que de facto gostava de ver os doentes mentais com o mesmo cuidado que os doentes de cancro têm. Sinto que há muito isso, porque a alma dói muito mais do que o corpo, por mais, e olha que fazer, por exemplo, um exame à medula óssea, quem já o fez sabe que é daqueles exames em que a enfermeira te prepara com um lençol para pôres na boca e com uma almofada para apertares, porque dói. Mas não se compara ainda assim a uma dor da alma, saber que estás a sofrer e que as pessoas não te estão a dar muito valor e que isso há de passar e que dá um passeio que isso já passa, não é bem assim. Portanto, a minha esperança é que sim, que o cuidado que se tem agora com as pessoas cancerosas, que se tenham também com as pessoas que estejam em condições frágeis mentalmente falando. E nem vou entrar pela parte espiritual, porque aí não desanimo, aí acho que lá está, um combate
que é preciso ser feito todos os dias e que a cada vitória, nesse mesmo combate, ganhamos todos. Ganha quem dá, ganha quem recebe e, portanto, é maravilhoso. Estamos no Jubileu da Esperança. Sentes que é a esperança que te faz sempre ultrapassar, vencer as batalhas todas que já venceste e vencer as que ainda faltam por combater? Sem dúvida nenhuma. Tenho na minha freguesia uma ermida chamada Ermida da Esperança. São lá ditos... Celebrei um casamento no verão passado. Das primeiras mais antigas, é verdade. E doeu-me ver um colega seu falar da esperança só por falar. Esperança às vezes parece-me que é só uma palavra bonita, porque é mesmo bonita. E é muito mais do que isso. Não é dizer há que ter esperança e depois a gente apresentar um problema e dizer, olha, tens que te conformar porque é mesmo assim. Não, então, mas não acabaste de dizer que há que ter esperança. A esperança é aquela que nunca acaba. É como o fim do arco-íris. A gente vai tentar chegar lá. Podemos não conseguir, mas enquanto tentamos, no percurso é que está já a nossa alegria e a nossa vitória, no fundo, estarmos felizes. Recordo-me de te ouvir também uma vez dizer que tens pena de só teres aprendido a viver intensamente desde que a doença te bateu à porta e que lamentas que à tua volta as pessoas saudáveis ainda não tenham experimentado esta sede de viver que tu tens. É mesmo isso. É o que o cancro dá a mim, como deu a outras pessoas de quem eu li relatos e agora a sentir na pele, assino por baixo tudo o que foi dito por essas pessoas. Há uma sede de viver, mas de viver o essencial e de relativizar tudo o que é banal, coisinhas que preocupam as pessoas, que fazem as pessoas, às vezes venho a conduzir e vejo outros que se cruzam no meu caminho tão mal dispostos, porque às vezes por uma coisa, ou porque vou chegar atrasados a uma reunião, ou porque a coisa não correu bem de manhã, e isso é tudo tão pequenino a comparar com a alegria de que é saber que estamos aqui e que é tudo o que nos rodeia deve ser, é muito maior, muito mais belo, mas muito mais do que aquilo que nos causa preocupações. E de facto gostaria era de passar essa mensagem a toda a gente, mas não queria que essas pessoas tivessem que passar por cancro para experimentarem isto. Vamos combatendo, vamos todos os dias deixando algumas mensagens de esperança. Há quem... Lá está, ainda há pouco falávamos, nós não nos conhecíamos e eu sempre me achei e considerei uma pessoa muito fraca, muito pessimista. E agora as pessoas dizem-me ao contrário, como é que tu consegues estar assim? Eu não consigo, meteu-se dentro de mim por alguma razão e tudo o que eu quero é passar essa mensagem ao outro. Vale a pena viver, não porque a minha vida possa estar a acabar, é porque é mesmo muito bonita a vida e nós só andamos aqui, é como se fosse o tal lençol branco, que é lindo, mas que há uma pontinha negra e toda a gente se concentra nessa pontinha negra. É isso que eu gostava, que as pessoas abrissem mais os horizontes para a beleza da vida. E continuas a acreditar que o mal é muito barulhento, mas os soldadinhos do bem ainda são mais fortes do que estas ondas de mal. Tem sido a minha inspiração, um filme que eu nem vi com muita atenção, O Senhor dos Anéis. Quando fui procurar que mensagem era aquela, que estava ali um bocadinho confusa na minha cabeça, vinha saber, o autor era católico extremamente e conhece o Tolkien, e ele diz que, no fundo, a moral da história é muito simples, é que de facto o mal é gigantesco. Quando os monstros aparecem, eles parece que não têm mesmo como serem vencidos. E são vencidos por uns pequenitos que andam por ali e, portanto, eu trago isto para a minha vida. O mal pode ser muito grande, mas como também dizia muita gente, diz, uma árvore a cair faz muito barulho na floresta, enquanto que 1000 árvores a crescerem não fazem barulho nenhum. Vamos nos concentrar nisso. Odília Borges, é sempre muito inspirador ouvir-te, conversar contigo, é terapêutico mesmo. Obrigada, Padre Júlio, infelizmente nem toda a gente tem esta visão tão otimista e de tanta esperança neste dia-a-dia enquanto capelão do hospital aqui da Ilha Terceira. Como é que se oferece esperança nesta missão? Boa tarde, mais uma vez. Fossem todos os doentes... Quem dera que todos os doentes... Não é que todos os doentes, é um exemplo admirável, o da Odília, que nos deu aqui de encontrar esperança
da própria doença, do cancro, trazer esperança, trazer alegria de viver, trazer imensas bênçãos, mais bênçãos. Chamar-lhe uma bênção. Chamar uma bênção, ou pelo menos que a doença, que não é uma doença, nunca é uma bênção, mas compreendemos todos a metáfora, a doença trouxe mais bênçãos do que dores, muito mais. E é uma experiência magnífica porque realmente o que é que se me apraz dizer sobre a esperança em ambientes de doença, em hospitais, é que a esperança, há mais esperança num hospital, numa cadeia, do que na sociedade civil. Porque a esperança está fora de nós. A esperança, quer dizer, nós esperamos em algo que não está dentro de nós. Ninguém tem esperança em si. Quer dizer, tem, num certo sentido, pode ter esperança de crescer, tem esperança de ser saudável, mas normalmente quem está numa situação precária, como na cama de um hospital, não há mais esperança do que ali. Eu espero que alguém me cure, espero que alguém me trate. Como aqueles doentes que iam à procura de Jesus: Senhor, se quiseres, podes curar-me. Isto é a esperança na sua pureza. A nossa sociedade, satisfeita, a esperança morre ou definha numa sociedade opulenta. Há duas maneiras de perder a esperança. Ou pelo desespero, quando eu desejo muita coisa e chego à conclusão de que não vou conseguir alcançar aquilo que eu tanto desejo, entramos numa fase de desespero. E esta questão é uma questão, é tal coisa que a Olivia estava a dizer há pouco, que era portanto, a falta de sentido que a vida nos traz. E há outra forma bem mais dramática, apesar de ser silenciosa, de perder a esperança, que é a desesperança. As pessoas já não esperam mais nada. Não fazem drama com isso. Não há problema. Mas também não há esperança. O futuro é um vazio. E essa esperança satisfeita, que a alegoria de alguém que está sentado numa poltrona, com uma coberta sobre os joelhos, umas pantufas nos pés, um ecrã gigante de televisão à sua frente e um telecomando a ver o mundo passar. Há uma satisfação hoje em dia, quer dizer, não é este o retrato do mundo, mas há muito disso, onde a esperança já não tem lugar. E estou-me a lembrar de um catequista, amigo meu, quando eu estive numa das paróquias onde eu estive, que falava de Jesus com um entusiasmo apaixonado e disse aos meninos: olha, uma expressão que é muito cristã, que se diz muitas vezes um bocadinho vazia, porque não entendemos a profundidade dela, que é: Jesus morreu para nos salvar. E um miúdo de 15 anos ou 14 disse: sou catequista, mas salvar de quê? Isto é o tópico da desesperança. Quer dizer, eu não preciso ser salvo para nada, nem dos meus pecados, nem da minha condição de vida, nem de nada. E de forma que a esperança é o sabor que nos dá equilíbrio à vida. Se nós formos às três virtudes teologais, fé, esperança e caridade, fé, esperança e amor, sabemos que falamos muito da fé e muito do amor, pouco falamos da esperança. Ainda há pouco a Odília dizia de um colega meu que falava da esperança assim de uma forma um bocadinho vazia e formal, e realmente, olhando para isto, mas o que é a fé sem esperança? Nada. O que é amar sem esperança? É nada. O que é viver sem esperança? É nada. Ficamos balufos, evoluímos. E isto é como... Isto faz-me lembrar a cena dos discípulos de Emaús. Aqueles em que eles depositavam toda a esperança num mundo melhor morre numa sexta-feira, Jesus numa cruz. Eles decidem: aqui não há mais nada a esperar. Vamos descer para a nossa terra, para o nosso lugar, para Emaús. E Emaús é um lugar vazio, sem esperança, sem ambição, sem sonhos, rodeado de colinas por todos os lados, uma aldeola onde as pessoas nascem e morrem sem viver, quase como se acontecia antigamente nesses lugares solitários, onde se sacrificava para ter uma cabrinha para dar leite e morrer depois. E eles querem descer para aí, porque aí não há aborrecimentos, não há angústias, não há aventuras, não há nada. Eu vou-me fechar nas minhas copas e não quero saber de mais nada. É esta atitude, e de Jerusalém para Emaús o caminho é sempre a descer. Da esperança para a desesperança é só deixar correr. E é interessante, quando eles batem no fundo, chegam a Emaús, vem caindo a noite. Eles percebem que o lugar onde eles queriam descansar,
o descompromisso, a desistência de tudo, é um lugar vazio. E aí vem a doença mental, a depressão, o vazio da vida, que não é propriamente doença mental, mas esse sentido de vazio da vida que é muito mais grave do que qualquer doença. E agora temos um exemplo claro na Odília, que é a doença mental é realmente o grande problema, porque uma pessoa que, como a Odília, consegue arranjar forças onde só se encontram fraquezas, tem força suficiente para superar e para conviver com a sua doença e para a vencer. Agora, há pessoas com uma ferida, uma constipação, parece que o mundo acaba. Pessoas que não estão preparadas para a doença. Mas realmente, pegando naquilo que a Odília disse, que realmente a doença mesmo que dói mais é a doença mental. Tem toda a razão. Se nós tivermos fé, para já a primeira coisa, esperança, uma mente saudável e capaz de enfrentar, a doença física não me vai atingir assim tanto. E nós estamos num mundo em que, desaparecendo a influência da Igreja e da fé e para além da morte, nós absolutizamos a morte. A fé relativiza a morte. A morte é um portal para uma outra dimensão. Enquanto quem diz que a morte é o fim, portanto, é o último passo, é o nada, é uma absolutização da morte e consequentemente, de todo o sofrimento, porque o ser humano é o único animal que sabe que vai morrer. E sabendo que a morte é o nada, torna-se muito mais dramático do que pensar que a morte é um portal para uma outra dimensão, que nós cristãos chamamos a vida eterna. Ora bem, e esta experiência eu encontro muitas vezes no hospital. Ainda outro dia encontrei uma senhora, semana passada ou há 15 dias, que sabia que ia morrer, aliás já faleceu, chamou-me para se sacramentar, tinha tudo preparado, a morte não era nenhum drama para ela, tinha a certeza de que ia encontrar Jesus para lá e era só mais um passo. Não tinha medo, não tinha angústia, falava comigo como se esperasse a hora da morte. E aquilo para mim foi aquilo é que é uma vida integrada, aquilo é que é uma vida inteira, aquilo é que é sabedoria. Enquanto nós não conseguirmos integrar a morte na vida e aceitá-la, enquanto a morte for o medo de todos os medos, que dá origem a todos os medos, viveremos sempre no medo. E o medo é o maior inimigo do amor, o medo é o nosso maior inimigo, o medo é o que mais atinge a nossa sociedade. O medo da morte, o medo do amanhã, o medo dos outros, os extremismos que aparecem, são invenções de medo, absolutamente, o que nós estamos a ver, eu nem sequer quero acrescentar mais nada, é absolutamente destruidor. Eu agora começo a ter medo de Trump e companhia, mas não queria dizer esse nome, mas de tudo o que está a acontecer, a gente começa a ter medo, porque estamos num mundo global. Qualquer coisa que se faça tem repercussões no mundo inteiro e isto tem um dado de facto. Sim, estávamos a falar de doenças mentais. Exatamente. Odília queria aqui acrescentar uma opinião. Eu queria aqui dizer que também para mim não há esperança sem entusiasmo. Tem que haver entusiasmo em alguma coisa, seja lá na tal velhinha que está a ver televisão de pantufas, que esteja a criar, que esteja a bordar qualquer coisa, que o bordado nasce e vai-se desenvolvendo ao longo do dia, no outro dia ela acorda a saber que tem que acabar o bordado. Uma coisa tão simples, mas é diferente do que estar a olhar para o vazio, como muitas vezes se vê. E também precisava muito acrescentar aqui, porque estou a ser mais uma vez muito mimada pelos dois, que eu sou esta roupa, eu comparo-me a esta roupa que quando chega ao duche eu dispo e ela fica no chão inerte. O meu eu é aquele nu que está repleto de Deus. Portanto, é Deus que me sustenta, é Deus que me dá a esperança e esta saúde mental. Nunca eu sozinha conseguiria. Portanto, a oração, mesmo que pareça repetitiva, agora fala-se muito no rosário, as pessoas não gostam de andar a repetir, mas aquilo é um bálsamo e através, por exemplo, do terço, a gente não está só a debitar Ave Marias, a gente está a reviver a vida de Jesus e em cada mistério parar, pensar. E depois, se nos conseguirmos aproximar, e acho que foi Santa Teresa Madre Teresa de Calcutá que diz: quando o sofrimento é grande é porque estás tão perto de Jesus a ponto de lhe dares um beijo. E portanto, se começarmos a ver assim, a comparar o nosso sofrimento com o que Cristo sofreu e como é que as coisas acabaram, não acabou na cruz,
não acabou na cruz, acabou na vitória sobre a morte. E, portanto, esta nossa vida, com quem tem fé e sabe que vai encontrar, como esta senhora, o paraíso, e vai encontrar Deus, como é que vai estar sem esperança? Como é que vai viver desanimado? Esta nossa conversa, este programa devia ter excepcionalmente 2 horas, infelizmente não temos. Só mais uma questão para o Padre José Júlio Rocha. Estamos na Quaresma, tempo de reconciliação, do Sacramento da Reconciliação. Como diz o Papa Francisco, confessionários vazios e psicólogos cheios. Quando e porquê é que acha que a Igreja perdeu este lugar de escuta? Por culpa própria e não só, também para as circunstâncias do mundo. Deixa-me aqui recordar uma frase que eu vi uma vez num encontro de médicos em Fátima, que dizia assim, católicos: o que dói na dor não é a dor em si, mas a falta de um ombro onde chorar essa dor. Esta frase aqui me marcou-me de alguma forma, porque não é a dor que dói, é a solidão da dor. E portanto, nós temos que encarar a doença de uma forma diferente. De uma forma diferente. E, portanto, um papel de um capelão no hospital, apesar de o hospital estar cheio de doentes, 200 e tal, é muito difícil para um capelão. Só por isso existem a Liga dos Amigos dos Doentes dos Açores, existem tantos voluntários, tantas pessoas que se oferecem para estar com os doentes. E nota-se uma evolução enorme, portanto, da parte de profissionais de saúde, que, como disse a Odília há pouco, agradecer a amizade e o respeito que teve no hospital, que nós vemos cada vez mais. Quero-me congratular com isso, porque também aqui há uns anos, 15, 16, 20, 30 anos, notávamos algumas deficiências que agora estão a ser colmatadas pela boa vontade dos profissionais de saúde todos, tanto de administrativos como médicos, enfermeiros, etc, todas as pessoas que trabalham no hospital. Vê-se paulatinamente um ambiente cada vez mais acolhedor, cada vez mais respeitador, mais humanizado. A relação médico-doente, a relação profissional de saúde-doente é uma questão que se tem muito, em que se tem apostado muito. E numa época em que cada vez há mais máquinas, e com a introdução da inteligência artificial, a máquina interpõe-se entre o profissional e o doente, torna o doente cada vez mais só. E, portanto, há que apostar muito na humanização, cada vez mais, porque cada vez mais haverão máquinas nos hospitais. Como disse, com a inteligência artificial vai aparecer mais ainda vão ser máquinas que vão operar as pessoas. Mas não dão abraços. Mas as máquinas não dão abraços. E se dão abraços frios. E estão programadas para isso. Um abraço, nada como um abraço, nada como um toque. Uma das coisas que os profissionais de saúde cada vez são mais convidados a fazer é o toque. O toque, a proximidade, o sorriso, uma presença reconfortante. Porque há uma diferença abissal de nível na relação profissional de saúde-doente. O doente está deitado, o médico está de pé, ou o enfermeiro. O doente está doente, o médico está de saúde. O doente está frágil, o médico está forte. Portanto, há um desnível na relação, como de um pai para um filho. E temos a tendência para ser sempre catastrofistas, exato, mas nesse sentido estamos no caminho certo. E o papel que o médico tem que fazer é exatamente o descer, o dobrar-se, o toque, o sorriso, a proximidade, o conforto, a palavra certa, na hora certa. A gente apanha de vez em quando alguns que são de fugir, mas são cada vez menos, graças a Deus. São cada vez menos. A geração mais nova já se nota que foi formada assim, aprendeu assim. E aqui só, se me permite, voltando aqui ao Vamos ter que ser rápidos, estamos a terminar o nosso tempo. Mas aqui ao confessionário, só para dizer que as pessoas não pensam que num confessionário é o único tribunal onde a pessoa se confessa culpada e sai absolvida. Vejam lá se isto na sociedade civil era possível. Nunca apanha penas. Portanto, nós vemos muitas vezes até a confissão como um tribunal, e não gosto nada dessa ideia. Porque o doente, neste caso o pecador não é réu. Não é réu. O pecador vai ao encontro de Deus. A melhor forma de compreender a profissão, o sacramento da reconciliação, é exatamente o encontro do filho pródigo com o pai. É um encontro de alegria. O meu filho voltou, não quero saber de mais nada.
Obrigada, Padre José Júlio Rocha. Odília Borges, como já referi, este programa, esta edição devia ter muito mais tempo. Infelizmente o nosso tempo aqui na rádio esgota-se muito rapidamente. Foi um prazer conversar com os dois. Um grande beijinho e abraço a todos os doentes e cuidadores que nos escutam neste jubileu do doente, e que a esperança seja sempre a nossa maior cura. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigada, Tatiana. Obrigada por terem vindo, e nós estamos de regresso no próximo domingo. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.